Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Se você for ouvir, ver esse vídeo, o horário que você estiver à disposição de abri-lo e assisti-lo e ler a palavra com a irmã Mary, vem comigo ler Bíblia, que esse sentimento, esse projeto nasceu no coração da irmã Mary e nasceu no coração de Deus, para que essa palavra venha fazer guarida no seu coração, certo? Envie esse vídeo para quem você acredita que vai ser edificado por esta palavra. Às vezes nós não temos a condição de ir até aquela pessoa, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela tem todo o poder para despedaçar julgos e entrar onde a gente não imagina. Ela consegue fazer obras extraordinárias. Essa palavra, ela é viva e eficaz, meus queridos. Continuando a nossa leitura, mês de novembro, como nós temos entrado, neste propósito de ler o livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia, o Atos do Espírito Santo, Acreditamos que é um dos livros, maravilhosos para nós começarmos a entender as Santas Escrituras, certo? Nós já lemos o capítulo 1, o capítulo 2, e estamos entrando para o capítulo 4, do versículo 23. Capítulo 4, onde Pedro foi preso porque curou o coxo, Orou e o coxo saiu andando e saltando e pulando e agradecendo a Deus. Então eles se reuniram e não tiveram como prendê-los, porque a multidão todas ficaram alegres por ver aquele moço de 40 anos sair andando, um coxo de nascença. Por isso eles soltaram, mas deram um mandado para eles, não pode mais falar de Jesus. Então eles estavam com aquele, não receio, mas eles tinham que falar com o Senhor, Então aqui no versículo 23, eles vão até a igreja e contam o que eles estão passando, que eles não podem mais anunciar Jesus. E o ide de Jesus, depois que aconteceu a morte na cruz e a ressurreição e ficou 40 dias com eles, era que eles continuassem, que obras maiores ainda eles fariam. Então eles tinham uma ordem do próprio mestre, assim como nós temos também. Até o dia de hoje nós temos esta ordem de ir e levar esse santo evangelho e anunciar que ele ressuscitou, que ele vive entre nós, que o Espírito Santo é vivo, que é onisciente, onipotente, onipresente. E essa oração que esta igreja fez, irmãos, é uma oração que move o céu. Vamos ler? Vem comigo ler Bíblia. Glória a Deus. Atos, capítulo 4, versículo 23. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, unânimes, unidos, a igreja unida, para não deixar o ide do Senhor cair, morrer, medo diante dos homens. Eles uniram, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há. Meu Deus, irmãos, eles exaltaram o Todo-Poderoso. Eles começaram uma oração em clamor, intercedendo, exaltando o Criador, o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Que oração que nos ensina como devemos orar. A Bíblia é completa, irmãos. 24, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Aleluia! Eles declararam, eles sabiam o poder de Deus que eles creram. Que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs.
levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gentes de Israel, para que para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Meu Deus. Eles fizeram tudo isso porque era um propósito, porque tudo era um propósito predeterminado por o próprio Deus. Era isso que eles estavam determinando. Eles estavam orando e dizendo, né? Nós sabemos que a profecia, que eles iriam se revoltar contra o teu servo Jesus, contra o teu filho unigênito, e aconteceu porque era um propósito, mas ele mandou nós seguir. Ele continua orando, ó, no 29, ó. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Porque ele mandou eles continuar e até os confins da terra anunciar esse santo evangelho. Mas os homens maus, assim como no passado se levantaram, se levantam até hoje para impedir a santa palavra do Senhor de ser proclamada, de ser anunciada. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais de prodígios, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ele estava orando por Pedro, ali, por os discípulos que estavam fazendo se cumprir toda a palavra que Jesus disse, que se crer, obras maiores que eu faria. Ora, nessa hora, diante dessa oração, Deus ouvindo essa oração, irmãos, pensa, uma igreja unida clamando para que o nome do Senhor e as curas e os milagres e a glória de Deus continuasse sendo manifestado. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, irmãos. Olha o poder do Espírito Santo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Através da oração que eles clamaram, eles se encheram de ousadia, de graça, de poder, do Espírito Santo e continuaram. Ainda que a ordem era não anunciar Jesus. A ordem era, ele curou, não fala mais. Ele ressuscitou, não fala mais. Ele morreu. Só que ele ressuscitou e deu uma ordem para os discípulos. Aleluia! Oh, aleluia! Então eles oraram, confiaram no Deus Todo-Poderoso e foram cheios do Espírito Santo e não pararam, irmãos. Não pare nesta caminhada. Que palavra gloriosa. Meu Deus. Versículo 32. Da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Meu Deus, irmãos, uniram num só coração, num só pensamento. Oh, aleluia, Jesus. A alma de todos se uniram num só propósito. Aleluia. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Que palavra, irmãos. Tudo, porém, lhes era comum. O amor de Deus, do Espírito Santo, uniu tanto aquela igreja que o que era de um era de outro. Ninguém tinha mais do que o outro. Ninguém se considerava mais sábio que o outro. Ninguém pisava em ninguém. Todos só queriam anunciar com intrepidez a santa palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Que glória, que desça essa paz que excede todo entendimento sobre nós nos dias de hoje. Ainda que seja muito difícil a guerra. Eu creio, irmãos, eu creio. Aleluia. Versículo 33. Com grande poder,
os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E em todos eles havia abundante graça. O Espírito Santo de Deus aqui não está dizendo que havia só sobre Pedro, ainda que Pedro foi levantado como o cabeça, como o pastor. Pedro, apacenta minhas ovelhas, né? Como nós já lemos a primeira epístola de Pedro e a segunda epístola de Pedro, maravilhoso. Irmãos, este Espírito Santo, a qual inspirou o nosso amado médico Lucas a escrever o Atos dos Apóstolos, inspirado totalmente pelo Espírito Santo, diz aqui, ó, e todos eles havia abundante graça. Era nos 12. Matias foi colocado no lugar de Judas. Então eram os 12 cheios do poder de Deus. E ainda uma igreja que aprendeu o grande amor de Cristo, que quando eles abraçaram a causa de Cristo, eles oraram ao Deus Todo-Poderoso e o Senhor os encheu mais ainda. E a graça era sobre todos. Ah, que coisa linda, irmãos. Depois, nenhum necessitado havia entre eles. Nenhum necessitado havia entre eles. Irmãos, isso aqui é muito forte. Nenhum necessitado havia entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor correspondente. Não dá tempo de entrar em detalhes aqui, irmãos, mas é muito lindo isso aqui. Sei que hoje, nos dias de hoje, é quase que impossível alguém fazer e ter este amor. Mas essa igreja que crescia e cresceu e chegou até nós, este amor genuíno, vivia desta maneira. Que coisa linda. 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Que glória, irmãos, que glória, aleluia. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A necessidade do povo era suprida. É palavra, irmãos, é Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. Esta era a igreja dos nossos apóstolos, da primícia da igreja, da graça derramada no começo, no princípio, que antes era, hoje é e será eternamente a mesma graça, o mesmo Espírito. Será que estamos vivendo, irmãos? Eu quero deixar essa pergunta para nossos corações na tarde de hoje. Não sei quando você vai ouvir esse vídeo, mas qual é o sentimento que está aqui dentro? Você como autoridade, você como líder, você como membro, você como novo convertido, viva essa graça, peça essa graça. Senhor, se eu tenho, eu quero repartir. Senhor, se eu não tenho, eu sei que Deus irá suprir para mim. A fé, a união. Procure, irmãos, procure viver nessa união. Irmã, mas não existe hoje. Será? Será que não existe? Você já sentou, já conversou? Será que não existe? Existe, irmãos. Existe alguém disposto a te ajudar, certo? Aleluia! A oferta de Barnabé, versículo 36, do capítulo 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, uma ilha, né? Como tivesse um campo vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Que lindo, né, irmãos? Que lindo, glória a Deus. Não existe preço estipulado aqui, irmãos, mas era a total dependência do coração daqueles que acreditavam que a igreja precisava caminhar. E aí caminha de acordo com o teu coração convertido, com o teu coração disposto.
Como tem sido o teu coração disposto a ajudar a obra do Senhor? Não sendo cobrado mediante valores, mas sendo cobrado o que o teu coração foi livre. E se tu conheceu a Jesus, tu és livre, irmãos. O dinheiro não te domina, você domina o dinheiro. Você diz, eu quero isso para tanto, eu vou usar isso para tanto, porque o Senhor me concedeu este valor em minha mão. Então eu faço com ele o que eu quero. E se algo me fazer faltar, o Senhor vai me restituir. O Senhor vai prover. Já passei por muitas situações muito delicadas, irmãos. Tudo provação e tudo permissão de Deus para que eu pudesse entender os mistérios da fé. Como é glorioso viver a palavra, irmãos. Como é poderosa esta palavra, irmãos. Entenda ela, viva ela, oh aleluia. Sinta o poder desta palavra na tarde de hoje, meu querido. Seja livre para doar-se. Não para o homem, mas para ver as grandezas de Deus se cumprir no meio da tua congregação, no meio do teu bairro, no teu vizinho. Às vezes, eu vou contar um testemunho bem rápido aqui, não para nos engrandecer, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Às vezes eu e meu esposo estamos saindo do mercado, pela infinita misericórdia de Deus, com as nossas comprinhas, com as nossas coisas. E de repente ele volta e ele diz, eu vou comprar isso e aquilo, porque tem alguém ali na porta e tá precisando, eu vou comprar e vou dar. E aí ele vai lá, ele compra leitinho, ele compra umas coisas e dá. E aquilo ali, irmãos, enche o meu coração de orgulho, de graça, de paz, de alegria. Aleluia! Porque é isso, irmãos, a generosidade devolve. Tudo que a gente faz pro próximo, independentemente, volta a nós, irmãos. Não que a gente faça já querendo receber o benefício, mas é que é uma certeza tão grande que este amor, essa graça que em nós foi derramada é tão poderosa, irmãos, que quando a gente precisava também, já precisou, Deus supriu, Deus usava pessoas, usa pessoas para sempre estar abençoando. Então, irmãos, tenha um coração abençoador. Assim como esta igreja crescia e cresceu porque chegou até nós, receba este amor, receba esta graça que foi pelo Espírito Santo derramado sobre os apóstolos, sobre aqueles que acreditavam em Jesus. É a mesma graça, irmãos. É a mesma graça. Não retenha o que Deus tem te dado, se tu podes ajudar o teu próximo, se tu tens condições, se tu não tens, ore por ele, ore por ela, ore e Deus vai usar alguém para ajudar, certo? Esta é a palavra do Senhor, irmãos. É desse jeito que nós vamos conseguir superar muitas das coisas que tem a nós vindo, né? De uma maneira sorrateira. E a gente até conhece um provérbios, né? Que eu via a minha avó falar, minha mãe, que a farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E hoje tá muito disso, irmãos. Se a farinha tá pouca, eu vou fazer o meu pirão primeiro. E quem tiver, coma com a sobra. Espírito Santo de Deus, nos ilumine nesta noite, nesta madrugada, nesta hora que você vê este vídeo. E que a graça do Senhor te alcance, para que tu venha ser um abençoador da obra do Senhor. Que tu venha ser um abençoador da tua casa. Que venha ser um abençoador livre, livre de qualquer condenação, livre de qualquer dominação. Ninguém pode dominar o que é teu, nem muito menos estipular valores que tu irás dar ao teu Criador.
Porque nós somos fiéis para o Senhor, irmãos, e muitas vezes a gente é tão agraciado que a gente faz até... O nosso coração é livre. Dá mais até do que às vezes é pedido, porque a gente é livre. Amém? Não seja dominado pelo dinheiro, mas domine o seu dinheiro com graça e sabedoria. Amém? Ananias e Safira, capítulo 5. Vou ler bem rapidinho, ainda temos uns minutinhos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Assim como Barnabé também vendeu a propriedade, trouxe e entregou nos pés dos apóstolos, né? Eles também venderam uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. O Ananias, né? Ele reteve uma parte do preço e levando o restante, o que restou, depositou aos pés dos apóstolos. Ora, irmãos, ele não roubou, ele não foi totalmente fiel ao que ele ouviu os apóstolos falar, porque ali todos vendiam o que tinham, as suas propriedades, e depositavam aos pés dos apóstolos, porque sentou isso no coração deles, de ser desse jeito. Então, eles não mentiram para Pedro, eles mentiram foi para Deus. Porque se ele chegasse para Pedro e dissesse, ó, eu vendi a minha propriedade, mas eu vou te dar só tanto. Porque esse tanto eu vou guardar para mim, porque eu não sei até quanto tempo eu vou seguir vocês na jornada da igreja, então eu vou guardar um pouco. E aí esse pouco eu vou dar. Eles não estariam mentindo. Mas a negligência de Ananias e Safira aqui foi a mentira, irmãos. Foi a mentira. Tu não precisa ser dominado por um valor. Você não precisa mentir. Você tem que depositar nos pés dos apóstolos, nos pés daqueles que são os teus líderes da igreja, para que haja mantimento para o necessitado, para que haja a continuação da boa obra do Senhor, para que haja mantimento para nossas lideranças, conforme o desejo que desceu no teu coração. Mas aqui, olha só, Ananias e Safira, eles reteram. Eles desceu algo no coração deles muito maligno, irmãos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo? Eles não estavam mentindo para Pedro, eles mentiram para o Espírito Santo. Sabe quando diz assim, eu tenho para isso, eu tenho para aquilo, eu tenho que fazer uma compra, eu tenho que comprar um sapato, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ó, viu? Não sobra para a igreja, ó, não sobra para Deus. Irmãos, o que é de Deus não é sobra. Tire a primícia para o Senhor. Oh, o meu dinheiro chegou, então a primícia que eu sentei no meu coração, eu vou levar para a minha igreja, para os pés dos meus apóstolos, porque eu sei que o Senhor, a generosidade devolve. E aí depois faz o que quiseres com teu dinheiro, que vai sobrejar, irmãos. Ah, irmãos, isso é testemunho. Se eu for contar testemunho da minha fidelidade com o Senhor e das provações que eu já passei, são tantas, inumeráveis. Seja fiel com o Senhor. Não minta ao Espírito Santo. Se você não tem, é Deus, ó, fechando a água do ribeiro de Querite para dizer assim, ó, se mova. Se mova. Onde está a fidelidade? Se mova. Onde está sendo de fato a necessidade, se mova. O Espírito Santo fala conosco, irmãos, até com a porta fechada. Até quando Deus se cala, Ele está falando, irmãos. Só que nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Ele disse aqui para Ananias e Safira, por que não mentistes, ó? Para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? É teu, por que tu fez isso? É isso que Pedro estava dizendo, era teu. E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Irmãos, não tem como se esconder do Espírito Santo, ele sabe quanto tu ganha, ele sabe o quanto que ele te dá.
É Ele que te dá. Ele sabe. E Ele não estipulou valores, a palavra não estipulou valores, mas ela mede o teu coração. O quanto que tu ama o teu dinheiro ou o quanto que tu domina o teu dinheiro. Aqui o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina muito na palavra de Atos, irmãos. Vamos ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então tire a tua primícia para o Senhor com amor, com alegria. Oh, maravilha do céu. Aleluia. E seja abençoado. Sem jugo. Sem carga nos teus ombros, pela palavra, irmãos, nova aliança, livres para fazer o que queres com o que é teu. Aleluia! Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. Sobrevindo o grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, abriram-lhe o corpo e cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, a Safira. Não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dizendo, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto, tornou-lhe Pedro a dizer, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés do Pedro e expirou. Entretanto os moços acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos os quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Ora, por que o Espírito Santo permitiu tal coisa? Meu Deus, tudo por causa do dinheiro? Meu Deus, aí tem gente que levanta polêmica nessa palavra. E o Espírito Santo de Deus está dando só um ensinamento. Não tentes mentir ao Espírito Santo, porque a sua presença preenche toda a terra. Ele sabe a conta bancária, ele sabe quanto tem te abençoado e o quanto muitas vezes você tem sido ingrato para com o Senhor. Ele sabe, é o ensinamento que ele está dando aqui, irmãos. Não que eles precisavam da propriedade dele toda, ou que ele morreu porque não deu tudo. Não, é porque tem gente que até hoje tem esse espírito, esse sentimento de Ananias e Safira. Acredita que primeiro é eu. Primeiro é eu. Acredita dessa maneira. Entra no coração um espírito que não provém de Deus. Seja livre, meu irmão. Seja livre, minha irmã. Seja livre, jovem, criança. Seja livre, autoridades, lideranças que ainda não são fiéis. Não estipule valores, mas seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem te dado, o governo de dominar. Ele te deu o governo, Ele te deu o dinheiro para dominar, Ele te deu a saúde para trabalhar. Ele te deu, é Ele que te deu. A generosidade devolve. Abençoe aqueles que têm orado por ti, aqueles que têm consagrado o pão da Santa Ceia para que tu venhas participar da Santa Ceia. Ai, irmã Mary, mas eu trabalho o mês inteiro, eu recebo só R$100, então eu vou dar o quê com R$100? Ainda que eu estou levando para um mínimo do mínimo. Irmãos, o Espírito Santo conhece. Deposite no gasofilácio, deposite nos pés dos apóstolos o real que tu tens, a moedinha que tu tens. Quando Jesus olhava para aquele gasofilácio e ele disse que a moeda da viúva era a maior oferta que ele tinha visto até naqueles dias, é isso que ele estava dizendo, irmãos. Ele sabe o valor que tu tens, porque foi ele quem te deu. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Seja tocado pela misericórdia do Senhor. Seja livre pela nova aliança. Não deixe o dinheiro te dominar. Domine o seu dinheiro. Passe pela prova dando glória a Deus. Passe pela prova sendo fiel. Sem estipular valores. Doe o seu melhor, que o Senhor te recompensará.
Amém? Esta é a palavra, esta é a Bíblia que nós estamos lendo. Vem comigo ler Bíblia. Deus abençoe.